Nasci em Lamego, Em Lamego? eu nasci. E os meus pais também eram de lá de Lamego. Eu vim para aqui para o Valdilha, tinha 14 anos. Quando eu vim para cá, servir para a casa de uma padeira. Os meus pais já cá estavam. E eu fiquei ainda em Lamego. Fiquei com um padrinho meu. E eu, depois é que meus pais me foram buscar aos 14 anos. E o que é que os seus pais vieram fazer para Valdívia? Tinham cá família? Eles não Ou... vieram para Valdilha, eles ficaram por Ilhavo e assim por aí a morar. Trabalhava nas obras do meu pai. E a minha mãe estava em casa. A minha mãe não trabalhava. A minha mãe tinha muitos filhos para aturar, éramos 9. E o meu pai é que veio para cá primeiro e eu depois é que fui buscar a minha mãe e os meus irmãos. E eu fiquei com o meu padrinho. Eu fiquei. Porque a minha mãe, eu fui para o meu padrinho, tinha 6, 7 anos, que eu tinha. Porque a minha mãe tinha muitos filhos, nessa altura não havia nada para nos dar de comer nem nada. Andei a pedir, Em Lamego? em Lamego, com o meu irmão mais velho que Deus tem. Estive presa por andar a pedir eu e o meu irmão. O meu irmão estava baixo e andávamos a pedir pelas portas na cidade. E depois aprendermos por sermos pequenos, né? Estivemos presos. Depois foi a guarda à casa da minha mãe para ela nos vir buscar à noite. E tiveram de pagar uma multa ou assim? Não, neste tempo nem nos pagava a multa. Que não era. Mas eu depois fui para a casa do meu padrinho, ele não tinha filhos, eu depois lá estive bem de uma maneira, mas também para trabalhar e para me tirarem a lama de entre as unhas, também serviu. Não trabalhava nas terras, mas trabalhávamos em casa e o meu padrinho botava pinhais abaixo, era lenheiro lá, como é que se diz. E depois íamos a cartar os molhos da lenha lá de cima dos montes, para cá, para baixo, para a cidade, para as padarias. Começou a fazer isso com que idade? Eu, pequena, até eu vim para aqui para o Valdilha, tinha 14 anos. Foi antes? E andou na escola, em Lamego? Não me deram eu à escola. Ou seja, nenhum fez um ano, Não esteve sempre fizeram, a trabalhar. não fizeram nenhum de escola que não fui para a escola. E quando vem aqui para Valdívia, vem também trabalhar para a casa de uns senhores? Foi da padeira. Eu depois vim para lá trabalhar, cozer pão. Estive lá desde os 14 anos a quase até aos 20, me casei de lá. Casei-me, fiquei a cozer por minha conta. Aprendi em casa dessa senhora. Mas mais ou menos amassar e essas coisas assim, eu já lá em Lamego cozia a broa, cozíamos a broa, já sabia mais ou menos como era, só não sabia bem o coisa das espadas para fazer e depois aprendi depressa. Fazia bolo em Lamego? Bola de bacalhau. Aqui depois eu andava pelas portas a vender o pão, com a canastra à cabeça e batíamos já às portas, já tínhamos aquelas clientes para deixarmos o pão que deixávamos. Não era assim a pregoar, chegávamos à porta, íamos assim, padeira, e depois já vinham as freguesas a buscar o pão. E com quantos pães é que saía de manhã, à cabeça? Ainda levávamos muitos. Mas andava só aqui pelo Valdívia ou fazia... Não, era para Ilhavo. Ah, e até a ilha a pé Era, com a canastra à cabeça? Era, íamos para a Ilhavo vender o pão. E depois o resto, como sobrasse das portas, íamos para o mercado vender o resto do pão que nos sobrava. A que horas é que saía com a canastra? Lá para 1 da tarde, mais ou menos. E vinhamos depois para casa, depois das 5. Às vezes tanta chuvinha, e a gente debaixo de tanta chuva, a cobrir o pão com mantas, por via de não molhar o pãozinho, e muito vento e tudo, e nós era para caminhar com a canastrinha à cabeça, lá íamos. Mas antes, a que horas é que começavam a cozinhar, a fazer o pão? Isso começámos a cozer lá para as 5, em casa da minha patroa era lá para as 5, depois na minha casa não, já era mais cedo. Na minha casa, como já era... Quando foi por minha conta, já a gente já levantava às 3, 4 horas da tarde. Muito de madrugada. Às vezes, quando era de sexta para sábado, já a gente se levantava à 1 da manhã, que era para se cozer mais pão. Era diferente. Agora, a semana, era sempre lá para as 3, 4 horas. Não há mistério nenhum, é a gente botar a farinha nos alguidares, botar o fermento e o sal e a água e as mãos a mexer o pãozinho, a mexer a farinha, amassar bem amassadinho e dar-lhe aquelas voltinhas todas que são precisas.
E o que é que mudou no processo com o passar do tempo? Íamos à moagem. Eu, quando comecei a cozer por minha conta, comecei a ir à moagem todos os dias, ia buscar, comecei a cozer pouquinho, ia buscar sempre 12 quilos de farinha. Ia. Eu depois tinha que peneirar, tirar o farelo mais graúdo e eu depois tornar a peneirar para tirar o outro mais miúdo, que chamávamos nós a mistura, que a gente coisava. Eu depois cozia estes 12 quilos de farinha, eu depois ia vender. Quando era assim pouco, depois já ia vender só mais de manhã, que era para de tarde ir andar fora para os lavradores, para ir para as terras achar milho e o calhaço, que eu ia, porque não era só com 12 quilos de farinha que eu me podia governar, não é? Depois comecei a ter muitos filhos, então ainda pior. Mas depois já cozia mais pãozinho, graças a Deus, que já cozia. Sempre teve licença para cozer o pão, para a quantidade de pão que cozia? Não, tínhamos licença. E não se recorda assim de uma história com inspeção? Tínhamos que ter, vinham-nos fiscais, já fiquei ainda uma vez sem muito pãozinho, um sábado, Então, com algumas 100 ou mais espadas. Levaram-nos, sei lá, para onde é que eles o levaram. mas não tinha, eles implicaram consigo, não tinha a licença? Quando nós tínhamos a licença da Câmara, mas desses que era para ter um alvará, a gente não a tinha, que eu não a tinha. Depois, mais tarde, já tinha essa licença, que foi o meu genro a Coimbra, tratar disso. Depois, mais tarde, já tinha, mas ao princípio não. E nessa altura, quando vinham nos fiscais, todos, e a gente tínhamos que andar fugidas. Quem não tinha esse alvará, tínhamos que andar todas fugidas por meio das terras. Uma vez até me escondi no meio de uma terra de milho, uma canastra de pão, que eu me escondi por via deles. E eu depois tinha uma freguesa, que era muito boa, as minhas eram todas boas. Vinha-me até lá buscar o pãozinho numa maleta e levava-me, ia-me entregar às mulheres. Para eu estar escondida com o outro. E ela lá vinha com ele buscar com uma maletacita, vinha-me buscar o pãozinho e ela ia-me levar às mulheres. Era assim, na nossa vida era assim, antes. Tínhamos que vir e ainda ir para os pinhais apanhar lenha, para cozer pão, que ele era mais rigoroso o tempo da padeira de antes do que agora. Agora já é mais fácil, que agora já tem as máquinas para amassar, já tem as máquinas para tender, já vem a farinha peneirada, já vem prontinha, já vem a lenha das fábricas para cozer, agora já vão de carro vender pão. Já é mais fácil. Coisa que eu antes já tenho, depois comecei a comprar um cabaz, que é um cesto, ainda aí está um. Tem um cesto de um lado e outro do outro, para se pôr no suporte da bicicleta, enchíamos aquilo de pão de um lado e do outro, e depois levávamos ainda uma saca dele em cima. E íamos na bicicleta depois com esse cabaz vender o pão. Não, eu em casa tinha as minhas filhas para me ajudar. E vender, e aí eu, depois quando elas começaram a ter já mais no tampito, já iam elas vender pão. E tinham que também trabalhar, não é? Que eu depois, como comecei a ter muitos filhos, tinha 7, comecei a ter muitos filhos e o meu homem era sempre muito doente, estava quase sempre em casa sem trabalhar. Comecei a alugar terras, que eu comecei a alugar aos lavradores, e semeava-as e comprava bezerras e criava bezerras e vendia-as e criava porcos. Tinha que trabalhar assim para criar os meus filhos, que eu tinha. O meu homem era quase sempre muito doente, estava quase sempre em casa e tive que ser pai e mãe. Se recorda dos moleiros aqui de Valdilha? Moleiros. Existiam muitos? Não, são dois, é o Urbino, o Grave, e é aqui o Valente. E como é que era o processo? Vocês chegavam com o trigo, com a farinha para moer? Não, eles é que compravam, os moleiros é que compravam os trigos e isto tudo, eles só nos vendiam a farinha já já moída, pronta já para... pronta, já. Eles, não, isso eram eles é que compravam. Se vamos supor, um labrador tinha milho e trigo e tudo para vender, Iam lá vender. vendiam lá e eles só depois moíam e a coisa havia que a gente já ia buscar só a farinha, que a gente ia. A gente não levava nada, só se fosse às vezes algum que quisesse cozer em casa, é que fui lá levar para ela moer.
para eles trazer para casa. Mas a gente para padeiras, não. Padeiras éramos, eles já que vendiam tudo já. Pagavam como aos moleiros? Deixavam uma maquia do que... Não, eles trazíamos, vamos supor, trazíamos 5 sacos de farinha. Ao fim de eu gastar aqueles 5 sacos, ia lá pagar esses 5 sacos e eu depois trazia-me outros 5. Trazíamos aquela remessa de farinha de 5 sacos, ou 6, os que a gente lhe mandasse, e quando a gente findasse de o gastar, íamos pagar para eles nos trazerem mais. Era assim, o pagamento era assim. E eram muitas padeiras aqui? Antes éramos muitas. Antes éramos algumas 50. Era quase Valdilha inteiro de padeiras. Mas a maior parte das pessoas faziam pão para consumo em casa? Não, era tudo para vender. Tudo para vender? Era tudo para cada uma tinha. Iam para as Gafanhas, iam para a Costa Nova, iam para a Barra, assim por aí. Que iam. Cada uma tinha os seus sítios para ir vender. Portanto, aqui à volta comia tudo pão de Valdilha? Era. Tinha tudo para ir. Para Aveiro ainda vão. Mas agora temos meia dúzia delas. Temos não, era agora. Agora já não sou padeira. E quer falar um bocado da associação? Da associação? A associação é aqui a sede, fazem o carnaval, fazem os Judas, fazem um jantar da associação, fazem um passeio antes de começar os vírus, faziam um passeio todos os anos, fazem assim estas coisas que eles fazem. Vamos cozer por aí o pão. Porque há cada vez menos gente a cozer o pão, não? Vamos para a ilha, vamos para a Costa Nova, já temos de ir para a Costa Nova, vamos para a Festa da Vista Alegre, agora vamos para a Albergaria, depois vem o Festival do Bacalhau, são mais 5 dias ou 4. Andemos assim por aí a correr o mundo. Ou seja, eu continuo a mostrar como é que se faz o pão aqui de Valdilha. Continuamos. Fazemos pão com chouriça e bacalhau e misto. As principais festas e tradições daqui da aldeia? Aqui as festas nos faziam... Ou do seu tempo, antigamente, como se recorda? Antigamente era o Marte, a festa do Marte, que era uma festa a mais rija de cá de Valdilha. E era o Espírito Santo, o Sagrado Coração de Jesus, a Senhora da Paz. Na igreja ali da Paz. Que era ali que estão ali na nossa igreja. Mas acabaram essas festas todas. Há alguma música que costumasse cantar, ou que as padres aqui costumassem cantar? Ou rezas ao pão, à massa? Olha, eu muitas vezes estava a peneirar a farinha de noite e cantava: "Oh, padeirinha, que vais a cantar, dá-me dos teus sonhos para eu sonhar, dou-te dos meus sonhos, dou-te do meu pão, linda padeirinha do meu coração." O que é que se lembra de comer quando era mais nova? Mesmo quando veio para cá, qual era a alimentação principal? O que é que... Eu nunca tive regalias nenhumas. Sopa de feijão com carne de porco. Fazíamos uma panela de sopa de feijão para dar aos filhos e para a gente comer. Bacalhauzinho, quando eu havia, com couves ou assado ou cozido de qualquer maneira. Um peixinho. A carne era só para as festas. De Lamego para aqui, se era muito diferente? Lamego é diferente porque é cidade. Fazem a festa da Senhora dos Remédios, que é uma festa muito grande, ela é, e fazem assim mais festas lá, e pronto, é diferente porque é cidade. Nós aqui é uma aldeia. Há algum prato conhecido de alguma forma especial de preparar em guias ou assim aqui de Valdilha, ou nem por isso? Em guias fazem-se se a gente for comprar à bagueira ou por aí assim. Fazer uma caldeiradinha de enguias é bem bom. Depois fazer umas espinhas naquela aguinha. E Lamego há o hábito, quando é para as festas e fora das festas, assam o cabrito no forno, a lenha.
Mas nós aqui hacemos-lo com vinho. E eles lá não. Como é que prefere? Lá em Lamego as ancas do cabrito e as coisas e tudo, untam. Fazem aquela calda numa bacia, vinho branco e colorau, e azeite, e alho, e assim essas coisas. Depois untam aquilo tudo e fazem assim umas facadinhas na carne e metem lá depois uma folhinha de loiro, um bocadinho de hortelã, um bocadinho de salsa, um bocadinho de toucinho, fininho, e eu depois ponho aquilo, fazem o arroz do forno também, e eu depois ponho uns pauzinhos em cima dos alguidares e ponho aquele cabritinho a assar em cima. Maravilha. E seco. Nós aqui é em vinho, mas lá em Lamego não, lá em Lamego é assado assim. Os meus pais, que Deus tem, ainda o faziam assim. E até que idade é que continua a trabalhar como padeira, pelo menos como profissionalmente, a vender para fora? Por minha conta, cozinho aos 65 anos. Aos 65 anos reformei-me, comecei a cozer para a associação. Eu nunca tive máquinas. Eu fui sempre amassado tudo à mão. Sempre tudo à mão. O meu trabalho foi sempre tudo manual. Foi sempre tudo à mão. Amassar e tudo, foi tudo à mão. Fica diferente amassado à mão do que amassado com máquinas, no fim? Eu, para mim, acho diferente, mas há quem não ache. Eu acho que amassado à mão fica mais gostoso, amassadinho à mão. Porque na máquina, pronto, é melhor, porque nos estamos ali a esforçar, não é? E leva as mesmas as coisas. Mas o pão amassadinho à mão é melhor. Tem alguma memória do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945? Se lembra? Eu lembro-me de uma guerra, era pequena, Devia ter uns 10 anos por aqui. que dávamos sanhas e a gente ia buscar só aquilo com aquela sanha. Mas a minha mãe, como não tinha dinheiro para ir levantar as sanhas, dava-as a outra pessoa que pudesse. E então depois a outra pessoa ajudava-lhe a dar assim qualquer coisita à minha mãe. Eles distribuíam as senhas pelas pessoas, mas depois tinham de pagar... Era, as senhas. Íamos para a broa da tabela, da guerra também, que era logo de madrugada, para estarmos na bicha, e dávamos só aquela continha de broa. Broa, de arroz e dessas coisas assim. E davam essas senhas a toda a gente? Davam as senhas. Deram muitas senhas ao meu padrinho, de onde eu estive, para ele ter a casa farta. Mas depois as senhas eram trocadas em mercearias ou assim? Pois dávamos aquela senha, a gente ia à mercearia E trocava... buscar com aquela senha, porque só nos davam aquele X que ia escrito na senha. Não podíamos trazer mais nem nada, era só aquele X mesmo. E lembra-se isso durou muito tempo? Ainda durou um tempinho bem bom. Antigamente era uma miséria, aquele era. Eu, enquanto estive em casa dos meus pais, então aos 6 anos ou aos 7, que não me recordo bem se foi aos 6, foi aos 7, foi para o meu padrinho. O meu vestido era só nozes. E para a minha mãe nos lavar a roupa, espetávamos na cama, entrar a roupa a enxugar para nos tornar a vestir. Quando veio para cá com 14 anos, a casa da padeira para onde foi já tinha eletricidade? Antigamente a eletricidade já bateu para casa dos meus patrões, quando vim para lá ainda não tinha eletricidade. Eu era capaz de ter alguns 16 ou 17 anos. Já tinha 16 ou 17 anos. Quando botaram a eletricidade. E lembra-se da eletricidade a chegar às casas? Como é que as pessoas viveram isso? Ela até comprou um rádio e aquilo foi uma festa em casa com o rádio. Conseguiam trabalhar com a rádio? Pois. Fazia a diferença toda. Pois era. Foi a primeiro, acho que rádio foi de cá. Aqui em Valdilha. Juntava-se toda a volta do para ir ouvir o rádio, não? Não, ela estava em casa dela. Não ia para lá ninguém ouvir o rádio. Não iam lá os curiosos espreitar para tentar ouvir o... Não. Do dia da Revolução, do 25 de Abril. Eu lembro que já era casada e seria. E o que é que se lembra desse dia? Tem alguma recordação? O 25 de Abril, pronto, foi as tropas virem para a nossa... Eu trazia lá 2 sobrinhos, lá em Angola. Estavam em Angola? Tu tinhas Os 2 meus sobrinhos, estavam 2 irmãos. Em 74 estavam em Angola? Que eles estavam, que era o Francisco e o Costa.
Pois foi o 25 de Abril, depois as tropas vieram-se embora para Portugal. Mas lembras-te de alguma coisa especial desse dia aqui? De como é que soube da notícia? Não achei nada de especial. Não. Foi um dia como os outros. E mudou alguma coisa por aqui? Ao nível do trabalho? Eu acho que ficou tudo na mesma como estava. 25 de Abril, só coisa ou não irem os nossos tropas para lá, para Angola, e para ir para a guerra. Teve mais família em África, na guerra? Para além desses sobrinhos? Só tive estes 2 sobrinhos lá em Angola. Sabiam notícias da guerra? Sabiam o que é que se passava exatamente? Não chegavam cá as notícias? Chegavam, mas quem tomava conta, tomava. Eu nunca coisei assim muito pela guerra. Qual é que achas que são as vantagens, as desvantagens? Olha, veio-se bem. Sim, mas estamos bem, graças a Deus, que a gente está. Mas não sente que há um problema de isolamento aqui da aldeia, ou de despovoamento, as pessoas irem embora? Não, pois não. Não tive assim coisa. Só foi o meu marido que foi muito doente, que morreu com um câncer. Ele morreu. Mas graças a Deus nós estamos agora bem. E não sente que a aldeia esteja com falta de pessoas ou... Cá muita gente ainda no Valdilha. Não. Sente que as pessoas que vivem aqui agora vivem aqui, mas trabalham fora e vêm cá sempre tudo dormir? Pois trabalham. Trabalham em Aveiro, trabalham por aí fora para as fábricas. Quais são as principais fábricas aqui à volta? Temos a Vista Alegre, temos a de onde trabalha o meu genro, a Estrojal, temos a de onde trabalha o meu outro genro, a Farnete. Há por aí muitas fábricas. Não há muita gente de Valdilha que tem ido trabalhar para o mar, como em Ilha? Antigamente iam. Ia muita gente aqui mesmo de Valdilha para o mar. Antigamente havia aqui muitos bacalhoeiros que iam para o mar. Sim, iam. Ainda havia uma data deles. Havia aqui um vizinho meu, havia o Aníbal que também andou ao mar, era aquele, o Homem da Piedade, como é que ele chamava? Pronto, era esse. Havia muitos. De cá de Valdilha nunca ficou nenhum a morrer no mar, mas de Ilhavo ficaram muitos. Mas pessoas que iam ir para o mar ganhavam mais que aqui na terra? Pois ganhavam, porque aqui na terra não tinham também sempre muito o que fazer, não é? Iam para o mar, ganhavam mais dinheiro. O que é que sempre faz falta aqui em Valdilha? Faz muitas coisas, fala, olha, não temos aqui onde comprar uma caixa de forfos. Está tudo fechado, fechou o talho, fechou uma loja lá em cima, não temos aqui nada. Aqui não temos onde comprar nada. Havia aqui um talho, também fechou, agora se fecha a sede, até que nem temos onde ir beber um café. Sente que mudou para melhor ou para pior? Mudou para melhor, porque antigamente não era nada disto. O que é que a gente tinha? Porquê que lhe chamam Fernanda? Boa Fernandes, porque eu tinha um irmão que se chamava Fernando, ele depois morreu, e então a minha mãe, os meus pais começaram a chamar Fernanda a mim, e Fernanda fiquei. E as pessoas que costumam chamar-lhe Fernanda por aqui? Chama tudo, só me conhecem por Fernanda, a gente estamos a viver melhor do que antigamente os meus pais, os meus avós e tudo. Os meus pais viviam muito na miséria, que eles viviam. Mas aqui vive-se melhor. Os filhos vivem melhor, não sei lá quantas vezes, com os meus pais. E que a própria Fernanda no início? Pois, os meus pais viveram, era uma tristeza. Há alguma história que queira contar? Dos meus pais? A sua? Minha história foi sempre trabalhar e criar os meus filhos. E ainda lhe dá gosto de fazer o pão? Pois. E de solteira a trabalhar sempre. Trabalhei sempre. E vai continuar a fazer o pão enquanto a saúde permitir? Olha, muito obrigado. Eu só comecei a estar melhor depois que vim servir para aqui para o Valdilha. Portanto, sente que esta é a sua casa, o Valdilha. Pois.
Depois que vim aqui para o Valdilha, com 14 anos, é que eu comecei a ser mais gente.